Bom, queridos, estamos de volta e vamos falar acerca das listas canônicas a partir do segundo século da Igreja. Nós temos o primeiro cânon aí, o cânon de Marcião, que é declarado um herege. Ele advogava a ideia de dois deuses, um deus menor do Antigo Testamento, um demiurgo, um deus mau, e um deus de amor do Novo Testamento. O cânon que Marcião tentou fechar é o escrito de Lucas, editado, Atos, Gálatas, Primeira e Segunda Coríntios, Romanos, Primeira e Segunda Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Era o que ele achava ali de cânon. Ele dizia que todo o restante estava contaminado por uma doutrina judaizante. O cânon muratoriano. O cânon de Marção não foi aceito e agora vamos ver o próximo cânon, o cânon muratoriano, também conhecido como o fragmento muratoriano ou, o fragmento de Muratori, escrito por volta de 170 a 180 depois de Cristo, é uma evidência histórica importante que indica uma lista de livros do Novo Testamento, quase igual nós temos hoje. A terceira parte dessa lista se perdeu de modo que Mateus e Marcos não aparecem na lista, mas a gente tem o testemunho de Irineu, de Papias, que mostram a veracidade de Mateus e de Marcos. Mas no cânon muratoriano, por ter se perdido, não aparece ali na lista Mateus e Marcos. Como salienta como mostra no livro sobre o Novo Testamento, o Carson, o Moore e o Morris. O terceiro evangelho é identificado como Marcos, o quarto como o Evangelho de João. O cânon eusebiano de Eusébio de Cesareia. Então ele dividiu o cânon em duas partes: o cânon homologema, que são os incontestáveis, e o cânon antilegômena, homologema, homolo, perdão, eu vou falar em português mesmo porque tá complicado em latim. Os incontestáveis, que é os quatro evangelhos, Atos, as 14 cartas de Paulo, mais o livro de Hebreus, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse de João. São os incontestáveis. Eu ainda vou aprender a falar esse nome. E os contestáveis, Tiago, Judas, segunda de Pedro, segunda e terceira João. São ali evangelhos contestáveis segundo o cânon eusebiano. Ele contestava porque até hoje essa discussão se dá. Parece que há uma discussão ali entre o conteúdo da carta, por exemplo, de segunda de Pedro com primeira de Pedro. Parece haver uma diferença, parece haver uma contradição, mas a gente entende que não há uma contradição. Por exemplo, as cartas de Paulo aos Romanos, falando da justificação acerca da fé, e a carta de Tiago, parece haver uma contradição. Mas a gente entende que não há uma contradição, mas eles falam de momentos diferentes da vida cristã. Então, é uma complementação. Mais para Eusébio de Cesareia, tinham, pela evidência interna, tinham os incontestáveis e os contestáveis. Os demais livros questionáveis foram ao longo dos séculos seguintes sendo aceitos e ratificados nos sucessivos concílios. Note que eles foram aceitos e ratificados nos sucessivos concílios ecumênicos da Igreja. Atanásio também já advogava, já defendia, o bispo Atanásio já defendia os 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. Ele era bispo da Igreja Oriental, do lado oriental do Império, em 367. Ele já defendia os 27 livros do Novo Testamento. Em 397, o bispo Atanásio, no concílio de Cartago, ele foi finalmente constatado que somente a lista seria inspirada do Novo Testamento com relação aos 27 livros que hoje nós temos na Bíblia. Então,
se chega a um consenso, porque já vinha sendo usado pelas igrejas, os 27 livros que hoje compõem a nossa Bíblia, já vinham sendo usados de maneira usual. O bispo Atanásio, em Cartago, no Concílio de Cartago, em 397, já falava acerca dessa necessidade de fechar o cânon com esses 27 livros, e depois é ratificado no Concílio de Cartago II, em 419. O cânon do Segundo Concílio de Cartago, em 419, vai falar acerca do uso dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Atos, as cartas paulinas, a carta de Tiago, primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João, Judas, Apocalipse e Hebreus. Os concílios, eles não inventaram uma lista, mas eles foram reconhecendo aquilo que já era praticado nas igrejas da época, que vinha desde a igreja primitiva, passando pela igreja imperial. Então, parâmetros para se determinar a canonicidade do Novo Testamento, segundo Carson, Moore e Morris, 3 parâmetros foram usados para determinar a canonicidade do Novo Testamento, porque havia necessidade de fechar o cânon frente ao avanço das heresias. Foram desenvolvidos ao longo de 4 séculos iniciais da era cristã para se determinar se um livro poderia ser ou não considerado canônico. Lembrando que isso já era usual na igreja. A canonicidade é uma construção guiada pelo próprio Espírito de Deus. Não é um julgamento humano, porque já vinha de maneira usual os 27 livros sendo utilizados nas igrejas. E a partir dos concílios houve uma constatação daquilo que já era canônico. Tertuliano dizia que a Bíblia será a régua fide que normatiza a comunidade daqueles que se submetem a ela. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a, a mestre, ela é a régua fide, o parâmetro fiel que normatiza a comunidade da fé, daqueles que se submetem a ela. Ou seja, não é a igreja que molda a Bíblia, mas é a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que de maneira usual já guiava a igreja a utilizar os mesmos 27 livros em várias partes do império, do mundo. A igreja já era guiada pelo próprio Deus a utilizar os mesmos escritos, e nos concílios foi constatado a canonicidade desses escritos. Mas o bispo Atanásio, já no primeiro concílio de Cartago, em 397, já defendia a necessidade de dizer de maneira fiel aquilo que a igreja já utilizava como Sagrada Escritura frente ao avanço das heresias, para combater as heresias. Então, qual foi a regra que a igreja utilizou para a canonicidade dos livros? A regra de fé, a regula fide, não pode haver contradição com o restante das escrituras. Por isso que o Eusébio de Cesareia entendia naqueles livros incontestáveis uma contradição, mas a gente vê que não há uma contradição, mas uma complementação, né? Então, a ortodoxia, que é a regra de fé, a crença correta, definia que não poderia haver uma contradição entre os escritos do Novo Testamento. Isso aí é a premissa básica. Depois, a apostolicidade, o escrito por apóstolos ou pessoas oculares ou pessoas bem próximas aos apóstolos, dava legitimidade àquele escrito. A catolicidade, se era aceito de forma universal por todas as igrejas. Note que é um requisito que todas as igrejas já vinham usando de maneira usual os mesmos escritos e viram requisito para dizer se um livro é ou não canônico.
A igreja, ela não decide, porque justamente o terceiro ponto é a catolicidade, a universalidade daquele escrito nas igrejas espalhadas pelo mundo, pelo Império Romano, à época ali no século IV. A igreja não decide qual livro faz parte do grupo de livros inspirados, mas sim os reconhece. É o que fala o Stephen Kirchner. Ele falava que a igreja não decide qual livro faz parte dos inspirados, mas sim os reconhece. Então, os concílios foram um reconhecimento daquilo que já era usual pelas igrejas espalhadas pelo Império Romano e por toda parte daquele tempo. As igrejas, por ação divina, já utilizavam os mesmos escritos. E aí chegamos ao fim da nossa sequência de vídeos explicando acerca da formação do cânon. Se você gostou, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Eu creio que vai trazer muita claridade para a sua comunidade de fé, para a sua igreja. Compartilhe esse vídeo que é importante para nós. Amém, queridos? Até a próxima. Graça e paz.